Oi, pessoal! Hoje é o nosso quarto vídeo dessa série Conheça a Sua Igreja. A gente falou no primeiro vídeo sobre a visão do MDA, aquela visão dos corações. Falamos que o coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, que essa igreja do Senhor também tem um coração, que é a igreja local. E a igreja local também tem um coração, que é a célula, o Life Group. E a célula tem um coração, que é o discipulado 1 a 1, o MDA 1 a 1. E aí nós falamos no segundo sobre o purê de batata, né? Quer dizer, a gente já vem começando a destrinchando esse coração, então o purê de batata é ali na célula, né? É muito jóia aquela palavra ali do pastor Eibe, né? Sobre a gente restaurando o DNA da unidade que tem que ser lá na célula. O DNA está lá na célula, né? E a partir da célula, a igreja e depois a sociedade, o mundo, não é? E é muito tremendo isso. Depois a gente falou sobre todo mundo sendo bem discipulado, quer dizer, o coração dos corações, não é? O MDA 1 a 1. E muito top também. A gente pôde assistir ali, não é, no vídeo, o testemunho fantástico do pastor Eibe, como tudo começou, né? A visão do MDA. E hoje, que também é uma palavra muito poderosa, a gente vai falar sobre o fator Barnabé, né? Então tá aqui, eu estou até com o livro aqui também, ó, do pastor Eibe, o fator Barnabé, também está no código genético da Past Church. Fantástico, fantástico esse livro. Você precisa adquirir esse livro, muito, muito, muito gostoso. Um livro assim que a gente lê rapidinho, tanto que ele é delicioso. Mas também eu vou deixar ali na descrição do vídeo a palavra completa do pastor Eibe. É muito top essa palavra, o fator Barnabé. Deixa eu só resumir então, para ajudar ali no compartilhamento da célula, porque a ideia é que essas palavras que a gente está dando no Tadel, né, elas sejam compartilhadas na célula por esses 2 meses, essas 8 palavras, né, para que a igreja toda conheça bem, né, a visão da igreja local, da Past Church. Então, só para resumir, para ajudar vocês ali, esse fator Barnabé, ele tem muito a ver com consolidação, né? Porque a gente vê o seguinte, que as igrejas não têm dificuldade de ganhar as pessoas, o mundo está carente, né? Os campos estão brancos para a colheita, as pessoas estão chegando, estão buscando, muitas pessoas aceitando a Jesus, mas parece que a dificuldade, e eu falo de uma forma geral, é consolidar essas pessoas na vida da igreja. E parece que tem uma cultura no nosso meio, a gente preocupa muito das pessoas levantarem a mão para aceitar Jesus. Isso é muito bom, isso é fantástico, mas parece que a gente não preocupa tanto de fazer com que essas pessoas sejam integradas, né? Que elas não se sintam um peixe fora d'água. E o grande perigo está bem aí, porque a pessoa aceita Jesus e a gente considera a missão cumprida, não é? Só que aí, na verdade, ela se torna um alvo de Satanás, não é? Ela se torna um alvo do mundo das trevas. Então, só que ela não está integrada, ela não tem amizades fortes, ela não está envolvida numa célula, não é? E aí ela fica meio que solitária e aí a gente vê tanta gente desviada, né? Tanta gente fora da igreja. Já fizeram uma decisão. Então, até o pastor Eibe fala nessa palavra, é uma frase muito forte, que ele diz assim, é melhor, é mais importante a gente integrar a pessoa primeiro do que a gente se preocupar que ela faça uma decisão, não é, por Jesus. Né? Parece muito forte, né? Meio que quebra paradigmas, mas é verdade mesmo. Porque se a pessoa já está integrada, se ela já está ali envolvida, se ela já tem amizades fortes na igreja, na célula, não é? Aí ela faz a decisão depois, entendeu? Ela faz a decisão depois, ela já não está solitária, ela já não vai ser um alvo fácil para Satanás, porque ela já não é um peixe fora d'água, né? Então essa que é a ideia do fator Barnabé, ok? É integrar a pessoa. Por que fator Barnabé? Porque o pastor Eibe vai usar ali a personalidade, não é, o caráter desse homem de Deus chamado Barnabé, não é? Então vamos ver aqui
Eu vou colocar só 3 características dele, né? Só por causa do nosso tempo, bem rapidinho. Então ele era uma pessoa encorajadora, não é? Um cara muito encorajador. Lá em Atos 4:36 diz assim, olha, José era o nome do Barnabé, na verdade, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre. Então, na verdade, o nome do Barnabé era José. Mas José era um nome tão comum, tinha José para todo lado, né? E aí os discípulos, para diferenciar aquele José dos outros, colocaram esse apelido nele, o Paráclesis, né? Essa palavra consolação no grego é Paráclesis, é a mesma raiz da palavra Paráclito, como Jesus chamou o Espírito Santo, o Consolador. Eu preciso ir para que eu possa enviar o outro Consolador, o Paráclito. Então, é como se... porque Bar, vocês sabem que Bar na Bíblia é filho, né? Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu, e aí vai. Então, essa palavra Bar, filho. Nabé, então, é Paráclesis, ou Consolador. Foram os discípulos que colocaram esse apelido. O José Barnabé, o filho da consolação, o filho do Consolador. A gente poderia dizer o filho do Espírito Santo. Que coisa tremenda, não é? Eles chamaram o Barnabé, eles compararam o Barnabé com o Espírito Santo, como Jesus tinha ensinado para eles. Então, essa característica do Barnabé, esse cara que encoraja, esse cara que vai do lado, esse cara que motiva, não é? Esse cara que exorta a pessoa, que fortalece, esse parceiro, esse Paráclesis, ok? O Barnabé, o filho do Espírito Santo. Então, a primeira característica dele, muito forte. A segunda característica, um cara muito desprendido, não é? Um cara muito altruísta, um cara muito generoso, não é? Então, Atos 4:37 diz assim, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O pastor Eibe fala um detalhe ali importante, né, que ele era natural de Chipre, e Chipre era um lugar onde as terras eram muito caras, e provavelmente essa terra que o Barnabé vendeu era ali em Chipre. Então, era muito dinheiro. Então, ele deu muito dinheiro. Ele era um homem muito desprendido, muito generoso, muito altruísta. E é uma característica que essas pessoas que são os Barnabés, não vão ter. Eles sempre vão ser pessoas muito altruístas, não só com dinheiro, altruístas com tempo, não é? Altruísta com o seu talento, tudo que eles puderem fazer para fortalecer o novo convertido, para ajudar o novo convertido, eles vão fazer, eles não vão medir esforços. E a terceira característica aqui, para a gente finalizar, do Barnabé, era um cara que acreditava nos desacreditados, né? Porque, olha só o que vai acontecer, gente, para mim isso aqui é o ápice, não é? Desse livro e dessa palavra do pastor Eibe. Fala do apóstolo Paulo, do relacionamento do apóstolo Paulo com o Barnabé. Atos 9:26 fala aqui, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. O Saulo, né? O Saulo de Tarso, ele converteu, olha aí, ó, levantou a mão, novo convertido, missão cumprida, não estava nada completo. E aí ele tentou se juntar aos discípulos, só que olha só o detalhe, porém os discípulos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Né? Então, quando o novo convertido levanta a mão, às vezes, né, e ele tem ainda muitas falhas, qual novo convertido não tem falha? Se nós, que já estamos servindo a Jesus há tanto tempo, temos um monte de falhas ainda, quanto mais uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, né? E aí tem aqueles irmãos que, não acredita, isso aí, essa conversão não foi verdadeira, não. Não, eu não boto muita fé, não. Então, sabe, esse pessoal que fica atrapalhando o processo, né? Isso já acontecia lá na igreja primitiva. Mas olha o que o Barnabé fez, o cara que acredita nos desacreditados. Não é? O cara que acredita em quem ninguém acredita. Olha o que ele faz no versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, o Barnabé é esse cara que pega o cara do lado, né? Que não tem vergonha de andar com ele, que caminha com ele, que fortalece ele. É o anjo da guarda do cara, né? Que introduz ele no meio dos irmãos. Isso é muito importante. Isso aconteceu comigo, né? A pessoa que
que foi muito importante na minha vida quando eu converti, porque eu era um viciado e tal, vocês conhecem a minha história, né? E esse cara, o Paulo, ele me pegou e colocou do lado dele e ele foi me apresentando para pessoas na igreja. Foi muito importante, irmãos, essa integração. Isso me salvou, não é? Então Barnabé fez isso com Saulo, muito, muito, muito importante, irmão. Qualquer novo convertido rejeitado se torna um candidato a desviar-se. Né? Então, às vezes, por isso que a gente tem perdido as pessoas, às vezes, né? Eles levantaram a mão, então, mas eles estão cheios de problema, ainda fuma, ou ainda, né, tem algum pecado meio grotesco na vida dele e a gente rejeita ele. Não acredito. E esse cara se sente rejeitado e sai do nosso convívio, né? Agora, olha só que coisa interessante. O Saulo era esse cara polêmico, esse cara, ele sempre foi assim, né? E aí ele, Atos 9, 29, olha só o que diz. O Saulo falava e discutia com os gregos, não é? Mas eles procuravam matá-lo. O versículo 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, não é, dos crentes, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, despacharam o irmão problemático, o irmão que criava confusão, novo convertido. Mandaram o cara embora, nem tinha igreja em Tarso. Olha o perigo, né, que o Saulo passou, gente. A gente poderia ter perdido esse homem se não fosse o Barnabé, não é? O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Nós poderíamos ter perdido esse homem se não fosse esse camarada aqui, o filho do Espírito Santo, o Barnabé, o filho do Parácleses. Se não fosse ele, nós teríamos perdido essa máquina de ganhar almas, não é? Que foi o grande apóstolo Paulo. Ok, querido? Então, muito, muito sério isso. Olha só o que diz Atos 11, 22, para a gente terminar. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, lá em Antioquia, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé. Olha, então, Antioquia estava tendo ali muita gente se convertendo no ministério do Filipe, mas as pessoas meio sem ter esse cuidado, sem ter alguém aí para liderar a integração dos irmãos. Quem que eles pensaram? Ele mesmo, o Barnabé. Enviaram o Barnabé para lá. E quando o Barnabé foi para lá, irmãos, foi a primeira vez que a igreja, né, foi chamada de igreja, né? Mas, então o Barnabé foi para lá, para Antioquia, aconteceu um grande avivamento ali, e no meio desse avivamento, eu acho lindo isso, o Barnabé, então, partiu para Tarso à procura de Saulo, versículo 25. Lembra que o Saulo foi despachado pela igreja porque estava criando confusão e o Barnabé foi atrás dele, ele largou ali aquele movimento, aquela explosão de crescimento da igreja e foi atrás do Saulo, né, que depois vai se tornar o grande apóstolo Paulo. Ou seja, o cara que consolidou o apóstolo Paulo. Meu Deus do céu, que tremendo. Tá bom, gente? Então essa é a ideia. Essa é a ideia do fator Barnabé. Vamos compartilhar isso na célula. E qual que é a nossa oração? Qual é o nosso coração? Nosso sonho é que a gente tenha um monte desses Barnabés no nosso meio. Nós precisamos muito dessas pessoas. Lembra aí as características do Barnabé? Vamos só lembrar. Uma pessoa que é encorajadora, que está ali motivando os novos convertidos, uma pessoa que é desprendida, não só de dinheiro, mas de tempo também, não é? E uma pessoa que acredita nos desacreditados e nos problemáticos. Gente, um beijo no seu coração, Deus abençoe.